sempre acontece, na verdade, isso aqui se espalha, né? Se espalha e porque generaliza. É o oficial lá, né? O PM que foi lá na casa dos jovens lá, que foram zoar, reclamar, cacetete, também estúpido, agressivo. As moças também foram sempre exaltadas, cheias de direito. O que a gente está vendo é o fruto de uma educação sem Deus. O pessoal fala muito, né, assim, de Paulo Freire, mas não explica a questão do que é tão ruim na pedagogia de Paulo Freire. A pedagogia de Paulo Freire, ela tira Deus e coloca a política em primeiro lugar. E quando você coloca a política, você estraga tudo, porque a política ela é diabólica em essência. A política, quando você faz faz a política em tudo, generaliza politicamente todas as coisas, é um trabalho satânico isso. Ela é opressiva por natureza. Política é o poder. É o poder de quê? De um grupo, de uma pessoa sobre toda uma nação, sobre todo um estado. O pessoal pensa que qualquer coisa é política e qualquer forma de poder é política. Por exemplo, quando uma pessoa está batendo no mais fraco, você vê ali o poder, mas isso não é política. Quando você vê um pai chamando a atenção do seu filho, é uma forma de poder, mas não é política. A política é uma forma de poder onde um grupo ou um ser humano ele exerce o poder sobre toda uma comunidade. E não tem fim. Não tem fim. Enquanto ele não dominar todos o que está ao seu alcance, não tem fim. Então nós estamos vivendo hoje o ápice da ignorância, da estupidez humana, levada por quê? Por essa pedagogia, né, do oprimido e etc e tal. Pedagogia onde há uma luta de classe, sempre. Então, na mente das pessoas, todos são inimigos. O branco é inimigo do preto, o preto é inimigo do branco, a mulher é inimiga do homem, a esposa é inimiga do marido, os filhos é inimigo dos pais, né? O hétero é inimigo do homossexual, o evangélico é inimigo do católico, o patrão é inimigo do empregado, o empregado é inimigo do patrão. Então não há um diálogo saudável, certo? Por quê? Porque isso é a política. Quando você tira Cristo, Deus, dos relacionamentos, então o que é que vai sobrar é a política. Essa é a pedagogia de Paulo Freire. Então, baseada na ideia de Marx, que é diabólica e opressora na sua origem, tá certo? Essa pedagogia tira o transcendente, tira Deus e coloca a política e a luta de classes como fator principal de todas as benéfices. Quer dizer, a política e a luta de classe, certo, é que vai resolver todos os conflitos. E sempre um vai lutar contra o outro. E o oprimido tem que prevalecer. Aí eu fico pensando, se ele é oprimido, como é que ele vai prevalecer? Se ele é a maioria, por que é a minoria? Mas eu não estou entendendo, por exemplo, quer dizer,
o proletariado é a minoria que não tem voz. Como é que não tem voz? Como é que é a minoria? Você acha que tem mais empregados ou mais patrões? Tá entendendo? E o patrão, ele gera lucro, ele emprega. Então ele está investindo naquela pessoa, dando a mais-valia, né? Que a mais-valia é o seu salário, dentro daquilo que é justo, né? Tem que ser. O patrão que é cristão, o patrão que tem bom senso, ele vai dar um salário justo. Por isso que essa história de salário mínimo é uma desgraça. Porque você não pode, tem que ter o salário mínimo, e você poderia, se tivesse diálogo e não luta de classe, poderíamos fazer um acordo com nossos patrões. Mas esse diálogo foi quebrado devido a essa luta de classe, devido aos sindicatos, né, que só sai ganhando e não perde porque é política. Os sindicatos são políticos. Teve um momento, né, que os sindicatos não, a luta, o diálogo entre patrões na Revolução Industrial, na Inglaterra, tiveram momentos onde os patrões e funcionários, através de muita reivindicação e lutas e diálogo, conseguiram equilibrar essa história de tempo de serviço, né, tempo de carga horária de trabalho e um bom salário, né? Mas hoje não, hoje está uma confusão danada, porque tudo é luta. Tudo é luta, na base da ignorância, na base da estupidez. E a gente vê casos assim que você não teria conhecimento que ia acontecer se não fosse a revolução tecnológica, né, da mídia que nós temos aqui atualmente, na internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, e televisão, rádio, etc. Então, o que está hoje em alta é essa questão desse filho da serpente, como eu gosto de falar, né? Esse energúmeno, bruto, imbecil, e ele tem a audácia de chamar o cara de analfabeto. Ele é tão estúpido que ele não tem nem noção do que seria analfabeto, né? Do que seria analfabeto, questão de não ver a realidade. Ele não vê a realidade, ele não vê que ali tem outro ser humano e que esse ser humano pode estar muito feliz com o que ele tem, né? Pode ter uma boa esposa, ter seus filhos, ter a sua casa própria. Aí, poxa, você está vendo ali e você chegou naquele condomínio, o cara, você nunca vai... O que tem a ver se o cara nunca vai ter aquilo ou não? Ele nem... Se ele quer aquilo ou não, o cara é de uma ignorância. E ele chama outro de analfabeto, mas ele é completamente imbecil, grotesco. Ele é um verdadeiro analfabeto em termos de educação. Ele não tem a noção que a pessoa mal educada, ela é um verdadeiro sem educação, sem noção. Não é porque uma pessoa sabe matemática, ciência, física, coisa, que ela é educada. Certo? Que ela é educada. E a questão do analfabeto, você tem um analfabeto político, você tem um analfabeto cognitivo, você tem um analfabeto ideológico, você tem uma série de pessoas que podem ter vários tipos de analfabetismo, que é falta de conhecimento. Mas o principal analfabetismo é aquele que não vê a realidade. Aquele que não consegue ver o que está ao seu redor.
O que é periférico, um energúmeno imbecil desse aí, desse rapaz aí que estava chamando o outro de analfabeto, que estava tentando humilhar o outro, ele é o analfabeto, porque ele não consegue ver a realidade, isso tudo é temporal. A única coisa atemporal é o espírito daquele que crê, né, em Cristo. E esse vídeo aqui é para que você sempre, quando você estiver estudando, você nunca deixe de pensar no transcendente, na luz, no caminho, na verdade, na vida, que é Deus e que é seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo. Não deixe de ver essas coisas, porque senão você nunca vai ver o transcendente, nunca vai observar a realidade como um todo. E você vai olhar para a pessoa, na sua estupidez, ignorância e prepotência, de ver que o dinheiro está acima de tudo, né? Está acima de tudo, e você pensa que tem esse poder do dinheiro. Então você quer humilhar outra pessoa porque você acha que tem um poder. Você é tão ignorante que vou mostrar como o poder do dinheiro tem certas limitações. Vamos dizer assim, o dinheiro pode até dar um conforto, mas ele não é o poder absoluto. Se você estiver caindo do 20º andar de um prédio, aí você vai, olha, eu tenho dinheiro aqui. Quando chegar no décimo andar, eu tenho dinheiro aqui, gravidade, eu quero, nem olhar gravidade, mas assim, força aí da natureza que eu tô caindo, eu queria parar de cair. Tem como? Não tem. O dinheiro não vai fazer você parar de cair de forma alguma. E você pode usar isso em várias situações da sua vida onde o dinheiro não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Tá certo? Então, gente, é um limitado. Ele é o verdadeiro energúmeno analfabeto aí na história todinha. Tá certo? Porque ele não vê a realidade. A vida dele e a vida do outro são tão iguais ali naquele momento. Tão iguais. Os dois são finitos, temporais. Os dois podem morrer, mas ele não vê. Ele não vê. Ele se vê poderoso, acima de tudo. E chama o outro de analfabeto. Só porque o outro é entregador de pizza. Um monte de coisa. Tem pessoas que são formadas em vários cursos e que não trabalham naquilo que foi formado. Advogados, que trabalham em outras áreas, médicos, dentistas e etc. Professores, pessoas que se formaram, que deixaram a sua carreira para fazer essa coisa que gostavam mais, e pessoas que por várias circunstâncias estão ali trabalhando de entregador. E daí? O que é que torna um melhor do que o outro? Só a presença de Cristo na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus fala que não tem nenhum bom no mundo. Nem eu e nem ninguém é bom. Só que na Bíblia fala que tem uns piores. Não tem ninguém bom, mas tem uns piores. Os filhos da serpente
os perversos, aqueles que não vê o transcendente, que não tem o temor do Senhor. Então esse mal educado, né, mal educado, tratou muito mal esse jovem aí. Mas o mais maltratado de todos, o mais humilhado de todos, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi insuperavelmente o homem mais humilhado, maltratado, traído que pisou nessa terra. E mesmo assim, ele clamou ao Pai o perdão pelos pecados, certo? Eu não sou Jesus, mas como imitador de Jesus, a gente tem que pedir misericórdia, tem que pedir clemência, tem que pedir a intervenção divina na vida dessas pessoas. Tanto um como o outro, todos os dois precisam de Cristo, certo? Mas a calma, a tranquilidade do rapaz que estava sendo humilhado, e falar que o nome dele era bíblico, a gente vê que essa pessoa tem um pouco de bom senso. A palavra de Deus fala que se depender de nós, se dê bem com todos. No livro de Provérbios 1, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, tiraram Deus das nossas escolas. Fica falando que o Brasil é laico. Mas antes de ser laico, o Brasil é um país cristão. E um Estado laicista. Não que a gente não tenha uma religião oficial, não que você vai ter que deixar de promover ou de falar daquilo que você crê. Então, você ser uma política laicista não significa que você é um Estado que não tem religião. O Brasil tem religião cristã. Católicos e protestantes e outros cristãos se colocam aqui. Então, é o que está faltando. É o que está faltando nos nossos lares, é o que está faltando nas nossas escolas, é o que está faltando na nossa sociedade, é você abandonar essa cultura política, que a política vai resolver as coisas, não resolve, ela só faz oprimir. Ela quer dominar, massacrar. Temos que ter muito cuidado quando as pessoas falam a palavra democracia, porque parece que democracia é uma palavra boa, né? Democracia é uma palavra boa, assim como regime democrático de direitos, né? Isso é uma palavra boa, de coisas boas. As pessoas estão utilizando essas palavras em sentidos completamente errados. E usando essa palavra em sentido errado, certo? Elas estão cometendo atrocidades baseada nessa palavra, como se essa palavra significasse um sentimento bom, tá certo?
hoje a palavra democracia ela está tão utilizada errada que aqui na Venezuela o pessoal fala que é um regime democrático. Coreia do Norte, ela fala que é o regime democrático. O nome da própria Coreia, né? Coreia do Norte, democracia, República Democrática da Coreia, República Democrática da China, tá entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado como essas pessoas usam essa palavra democracia, porque a gente está vivendo hoje aqui um pandemônio, né? Onde as pessoas usam a palavra democracia para dominar você, dizer como é que você deve andar, dizer o que você deve pensar, né? E que você não tem opinião, porque se você tiver uma opinião contrária, você é antidemocrático, certo? Se você não quiser usar uma máscara que cientificamente não protege você de nada, não tem nada cientificamente comprovado, tá certo? Não que eu seja contra no hospital, questão de higiene e tal, mas você usar máscara em casa, usar máscara na rua, usar máscara de moto dentro do carro, não é democracia. E essa palavra nem se refere a isso, porque a democracia é um sistema de governo, certo? E ela está baseada em três pilares. Então, o vídeo vai ficar muito longo, é um assunto muito... Fica para outro vídeo, a questão de explicar o que é democracia. Só saiba que quando você vê a pessoa falar em democracia que não seja baseado num regime, certo? Num regime baseado na nossa política, nesse sistema de política, né? Desse regime político, tá errada, certo? Principalmente quando você vê um esquerdista falando de regime democrático de direito, ele quer calar sua boca, ele quer lhe afrontar, ele quer lhe oprimir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E quando você não tem o transcendente, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo não vêm morar em você, quando seus pais não levaram você na escola bíblica, não levaram você para o catecismo, não levaram você para os cultos, não levaram você para a missa, tá certo? Quando seus pais não leram a Bíblia, não falaram, não fizeram uma exposição da palavra de Deus, os costumes de Deus, a educação da bíblica, a educação cristã para você, você se torna essa pessoa grotesca, estúpida, imbecil. E quando você teve toda essa educação e você escolhe ser um filho das trevas, um filho da serpente, um filho de Lúcifer, você está desonrando seu pai e sua mãe, certo? Um pai e uma mãe que vê um filho ser tão imbecil dessa forma é constrangedor, é uma desonra, tá certo? Então, faça uma reflexão sempre, evite, trate bem as pessoas, não importa quem seja, trate bem as pessoas. Leia a Bíblia, leia o livro de Provérbios. Provérbios é excelente para os nécios. Quem são os nécios? São os jovens, os inexperientes, os tolos, certo? Que são os tolos, aquelas pessoas que não têm educação, que não têm conhecimento, que não têm amadurecimento, tá certo? Não importa a idade, tá certo? Tem pessoas que já amadurecem muito cedo e tem pessoas que já estão com uma certa idade que ainda são extremamente tolos, né? Que não têm conhecimento da palavra. Leia Provérbios. As pessoas falam, qual é o livro que eu leio? Diz, comece com Provérbios. Comece com Provérbios, leia Provérbios. Comece com Provérbios.
O provérbio é muito bom, ele vai abrir muitas chaves, certo? E vai lhe dar plenas condições de você viver bem com as pessoas, que ali tem os provérbios que Deus escolheu de Salomão, porque Salomão, né, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, e ali tem 31 capítulos com vários provérbios, que é uma coletânea que Deus fez dos provérbios que realmente Deus queria passar para nós, para que a gente pudesse viver bem com todos e agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, leia Provérbios, e ali não é um livro para você ler, filosofar não, é um livro que foi escrito para você aplicar na sua vida diária, aquilo ali, tá certo? Então, isso eu queria conversar com vocês hoje à noite, certo? Falar sobre esse assunto, falar como pode se resolver, certo? Esses conflitos, sempre com um bom senso espiritual da palavra de Deus, sempre quando você vê com os olhos de Cristo o outro como uma alma, tá certo? Como uma alma para Cristo, como um irmão em Cristo, tá certo? Porque só Cristo nos fazem enxergar aonde é que o ser humano ele é igual. O ser humano ele é igual na sua imundície. Ele é igual na sua essência, que é o pó da terra. O ser humano é pó, é finito. O pecador é perverso. E só um novo nascimento em Cristo Jesus pode mudar essa natureza. É onde Deus muda essa natureza serpentiana e dá a natureza do cordeiro. Te dá um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, boa noite, que Deus abençoe a todos, e vamos refletir sempre, para que a gente não possa estar cometendo essas imbecilidades na vida. Tá ok? Deus abençoe a todos vocês.